Olá, eu sou a Dani B e hoje a gente vai falar sobre os problemas mais comuns encontrados nos sapatos. Para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta e me dedico a fazer sapatos artesanais. Vou pegar o meu pezinho aqui para falar da primeira característica, que são sapatos estreitos. Nós temos uma largura do pé. Brasileiro é uma raça muito miscigenada, então a gente tem vários tipos e padrões de pés. Pé tridimensional, tá? Comprimento, altura e largura. A gente encontra muito comumente sapatos estreitos. O nosso pé fica apertado, chegando a fazer ruga nessa região dos pés, tá? É comum encontrar esse tipo de ruga nas mulheres. O que pode acontecer é, pela compressão, a gente tem estruturas aqui, músculos, ossos, inervações, artérias e veias. Então, essa compressão pode causar formigamento, pode causar dor, e inclusive a dor, a gente pode falar da primeira e mais comum devido a sapatos estreitos, que é a metatarsalgia, a compressão desses ossinhos dos pés. Essa metatarsalgia pode estar associada ou não ao neuroma de Morton, que é um espessamento do nervo devido realmente à compressão constante, é como se fosse um calinho, e isso vai incomodar, porque ele tá aqui nessa região do terceiro e do quarto dedo, e quando a gente comprime, essa compressão é como se fosse um choque no pé, e realmente quem tem muita dor. A dica aqui é simples, parece até muito óbvia, mas às vezes a gente não tá prestando atenção nisso na hora da compra do calçado. O sapato tem que caber o seu pé, ele não pode ser um sapato mais estreito. Essa região não pode sofrer compressão. Outro problema comum encontrado no sapato são os benditos dos bicos finos. Os bicos finos, quando você tem normalmente o sapato é estreito e tem bico fino, mas vamos falar do bico fino em específico. Ele pode causar deformidade nos dedos dos pés, calos e joanete. O ideal é que você não use um sapato que seja de um bico extremamente fino ou que ele comece a afinar depois dessa região, que é a região mais larga dos pés. Que ele comece a afinar, que seja um bico alongado, tá? Alongado, porém, não aquele bico que os dedinhos ficam um em cima do outro. Essa não é todo mundo que sabe, mas sapatos sem salto nenhum, aqueles que deixam o pé reto, estirado, também não são bons para a saúde do nosso pé. O que pode acontecer? A gente tem uma fáscia, que é um tecido que protege aqui a nossa região da sola do pé, ou fáscia plantar, da planta dos pés. Ela fica estirada. Quando a gente usa sapato sem salto algum, ela fica estirada. O uso constante desse tipo de calçado pode ser uma sapatilha, pode ser um chinelo, qualquer calçado, pode ser até uma bota. Se não tiver nenhum saltinho aqui, a gente fica com a fáscia plantar estirada. Isso pode causar, no final de um dia que você andar muito, dor em queimação na sola do pé. Isso pode evoluir para uma fascite plantar, um esporão de calcânio. A dor do esporão é como se tivesse alguma coisa realmente te incomodando bem na região do calcanhar. Nós poderíamos falar da ausência do salto só na região do pé, mas isso reflete, gente. O uso constante de sapatos sem salto altera a nossa postura. Isso pode evoluir para uma posição errada do joelho, e a gente pode evoluir também por uma retroversão de quadril, e isso prejudicar até nossa coluna lombar. Então, o uso constante de sapatos sem saltos, ele prejudica o pé, prejudica o joelho, prejudica o quadril, e tem um outro fator importante, que eu acho um dos mais importantes. A gente tem como nosso segundo coração a nossa panturrilha, que é a batata da perna. Quando a gente está usando o sapato sem salto algum, a gente tem pouca ativação da panturrilha no bombeamento do nosso retorno venoso e linfático. Então, você pode ter também um prejuízo da sua vascularização, o seu retorno linfático e sanguíneo, a drenagem dos nossos pés e pernas pode ficar prejudicada
e também levar a mulher ou até mesmo o homem a ter um edema constante em pés e pernas. Olha só, para prevenir isso, seria legal a gente usar um saltinho, uns 2 dedinhos, 2 centímetros, no mínimo, no uso constante do nosso dia a dia. Uma questão importante também a ser falada são saltos altos. Saltos altos são saltos acima de 7 centímetros. O que é indicado? Ah, eu não posso usar salto. Olha, o legal é que não use acima de 7 centímetros, mas se for usar, use um dia, no outro descansa o pé usando um sapato mais baixo, de 2 a 5 centímetros a 6 centímetros no máximo. Se você puder ficar entre os 2 e 6 centímetros, seria o ideal. Sempre, um dia usou salto, no outro dia usa um salto mais baixo. Um dia usou um salto 6 centímetros, no dia seguinte usa um salto 3 centímetros. E aí você vai revezando para descansar os pés. Então, primeiro eu dei a dica, agora vamos falar do problema. Por que que não é legal usar salto acima de 7 centímetros? O pé vai fazer toda a descarga na região de peso, na região da parte da frente do pé, do antepé. Essa descarga de peso não vai estar mais anatômica, não vai estar mais a descarga de peso natural. A gente vai começar a pisar com muito mais descarga de peso na parte anterior do pé. Com o tempo, é claro que essa região vai ficar dolorida. Chega ao ponto de algumas mulheres terem microfraturas nessa região dos ossinhos dos pés. São ossos delicados, né? Que aguentam muito peso, aguentam nosso peso o dia todo, a ação da gravidade, o peso da própria pessoa, levando em conta que tem muita gente que está com sobrepeso. Então, se são muitos os fatores, se você unir tudo isso, muito tempo de pé, andar muito, tem mulheres que já andam mais. Por exemplo, advogadas que vão a fóruns, reuniões, mulheres que trabalham em grandes empresas, que têm que andar distância maior. Então, assim, tudo isso, coloca aí no papel, né? Um dia todo de trabalho com o pé em deformidade, no final do dia, não vai dar coisa boa não, gente. Vai dar dor, é normal. Então, assim, a gente passa, né? A partir do momento que as meninas começam a usar salto, da adolescência até os 40 anos, a gente meio que passa estragando os pés. Depois dos 40, a gente começa a olhar para os pés. A gente quer estar bonita, mas não quer sentir dor. Então, tomar cuidado com isso. Se desde a adolescência a gente não extrapolar no uso do salto muito alto e cuidar dos pés, você vai ter saúde dos pés a vida toda. Precisamos também prestar atenção no uso de sapatos sem estabilidade. O que são sapatos sem estabilidade? São sapatos moles, que você pega o sapato e faz assim, ele é mole. A gente tem um critério de montagem de sapatos, que obviamente não são todos os sapatos que são iguais, né? É muito diferente a forma com que fazemos sapato. A gente tem os sapatos mais simples e os sapatos que têm uma montagem diferenciada. Até isso daí é uma das questões que a gente leva em conta na hora de avaliar o valor do sapato, né? Como ele é feito. E aí a gente começa até eu vou dar mais dicas, tá? Através do nosso IGTV, de como analisar realmente a qualidade de um sapato. Aqui eu tenho uma forma de sapato, que eu desenvolvo as minhas próprias formas de montagem, seguindo critérios de ergonomia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem uma palmilha de montagem do sapato. A maioria das pessoas ou montam só no papel ou não montam nem na palmilha. Isso daqui dá toda a estabilidade no calçado. Tá vendo que a gente tem camadas e tem reforço? Então, quando você monta um sapato em cima de uma estrutura, essa estrutura te dá estabilidade. Ela permite pequena movimentação no pé, mas ela te dá estrutura. Essa estrutura vai fazer a sua descarga de peso ser correta no arco plantar. Então, quando você anda, você vai fazer uma melhor descarga de peso e que vai levar até menos dor. Outra questão muito importante que a gente está falando, né? Estabilidade do sapato é prevenir
prevenir torções. Quando a gente usa um sapato mole e o nosso pé fica sem estrutura, é muito mais comum ter torções, tendinites, bursites e outras questões que a falta de estabilidade causa. Principalmente, gente, o uso constante, tá? Tudo aqui que a gente tá falando, assim, não é que eu tô falando, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Tem gente que passa uma vida usando e não tem gente que usa um pouquinho e tem. E o que eu quero dizer aqui é que, assim, o principal é ter coerência. Sabe, igual na dieta, igual na nossa rotina de exercício? Não adianta sair fazendo muito exercício de uma vez, que vai prejudicar. Não adianta ser sedentário. O que é feito demais, até remédio vira veneno. Então, a gente tá falando aqui pra gente ter coerência na escolha, olhar no seu armário e saber diferenciar, olha, esse sapato eu posso usar, mas eu posso usar ele uma vez na semana. Esse sapato eu posso usar, mas no outro dia eu tenho que dar descanso nos meus pés. Eu tenho que ter um olhar na hora da compra do calçado para eu ser mais criteriosa na hora da escolha. Porque assim a gente começa a saber, olha, o que eu tenho no meu armário que me faz bem, o que eu tenho no meu armário que não me faz tão bem, mas eu tenho um amor enorme por aquele sapato e quero usar de vez em quando. Então, você começa a pontuar. E ponderação é o segredo da nossa felicidade em todos os aspectos, né? Para finalizar, a gente tem que falar também de um assunto que até eu falei nos stories essa semana aqui nos stories da Dani B Full Store. Aliás, você já segue a gente? Se não seguir, segue lá no Instagram Dani B Full Store. Temos também um canal no YouTube. A gente acabou de criar, a gente já tem lá alguns videozinhos que são interessantes também. Eu quero concluir falando da importância do forro do calçado ser em couro. Tá bom, não dá para ter todos os sapatos forrados em couro, porque é difícil encontrar uma marca que faça sapato forrado em couro. Ok, mas procure saber se o forro do sapato que você tem é feito em couro ou não. Procure saber se quando você for comprar, aquele sapato que você está comprando é forrado em couro ou não, porque aí você já tem uma outra explicação do porquê do valor daquele sapato. Isso tudo tem um custo, tá? Essa construção estudada, isso tem um custo, né, gente? Não, infelizmente, as coisas de maior qualidade, elas custam mais caro. Custam mais caro pra gente fazer também, na hora da escolha de um couro melhor, na hora da escolha da estrutura melhor de um calçado, na hora de optar, na hora que a gente escolheu realmente trabalhar somente com sapatos forrados em couro, tudo isso tem um custo. Mas vamos lá, isso também tem um valor, tá? O sapato forrado em material sintético, ele não laceia. Ele deixa a transpiração na parte interna do calçado, você vai ficar com a sensação do pé úmido, você fica com a sensação do pé quente, aquela combinação que eu falei aqui também essa semana, quente e úmido é o propício para fungos e bactérias, é o ambiente ideal. Você pode ter algumas questões como calo, como problema nas unhas, micose, mau cheiro, tudo isso por uma pequena questão que é o forro do sapato ser em couro ou não. Além de a gente encontra hoje pessoas que têm alergia a material sintético. Usar um sapato forrado em material sintético um dia todo, com o pé ali transpirando, com o pé tendo atrito naquele material sintético, realmente, gente, não é legal e pode causar alergia. Olha, espero que vocês tenham gostado desse meu resumo. Tendo sugestões, participem aqui com a gente. Gosto muito de ouvir a ideia de vocês. E essa participação também ajuda a nossa criatividade em mais assuntos pra gente falar aqui. Um beijo!